Madonna de claritate, Signora de povertate, Stella clarissima. Olá pessoal, hoje nós vamos falar da alegria de Clara por estar mais uma vez compartilhando a sua nova vida com a sua irmã Catarina. Com a fuga de Catarina, a raiva dos membros da família não teve restrição. No dia seguinte, na quinta-feira, eram 12 os parentes que foram encontrar a fugitiva, dispostos a forçar o claustro e invadir o mosteiro. No entanto, eles sabiam muito bem como ocultar os seus propósitos e conseguiram enganar as freiras, que ingenuamente os fizeram entrar sem suspeitar. A cena que se seguiu é descrita em cores dramáticas pelo biógrafo da lenda. A princípio, houve censuras dirigidas à menina, ordens raivosas para deixar o mosteiro imediatamente. Ela, tremendo, mas determinada, se protegeu, dizendo que não queria abandonar Clara. Então, um cavaleiro, com uma aparência feroz e impetuosa, avançou, se lançou sobre ela com socos e pontapés, agarrando-a pelos cabelos e tentando arrastá-la para longe. Eles a empurraram e a levantaram. Chorando, ela pedia: "Me ajude, querida irmã, não deixe que eles me tirem de Cristo dessa forma." Eles a carregavam à força ao longo da encosta da montanha. Pedaços de roupa, mechas de cabelo permaneciam entre os arbustos que se encontravam no caminho, recuado entre as duas encostas. Clara cai de joelhos, entre lágrimas. Ela ora fervorosamente para que não caia a constância de Catarina e que a potência de Deus pudesse valer mais do que as pequenas forças dos homens. Quando o grupo de sequestradores chegou às margens do Rio Seco, a tempestade de gritos e blasfêmias acaba. Os agricultores que trabalhavam em um vinhedo distante chegam com grande fúria, se reúnem em volta do grupo, perplexos e aterrorizados. Catarina estava desmaiada. Eles a deitam no chão, permanecem observando-a, tremendo em sua fúria impotente. Por um momento, tudo permanece imóvel, fixo, como se fosse uma imagem gravada para a eternidade. O tio Monaldo jurou trazê-la de volta, viva ou morta, e quer manter sua palavra. Ele levanta o braço para dar o golpe fatal, mas não pode abaixá-lo, que imediatamente recebe um choque no braço e permanece imóvel. Finalmente, Clara chega, convence-os a confiar-lhe aquele corpo frágil e sem vida. E eles partem, mudos, de cabeça baixa, sem forças para acrescentar um pedido ou uma ameaça. O cabelo de Catarina também foi cortado por Francisco, que lhe impôs um novo nome
pelas proezas demonstradas pela jovem. Ele a chamou de Aniese. Depois de alguns dias, Clara e Aniese foram levadas por Francisco para San Damiano. A velha igreja abandonada parecia ter uma nova vida, acolhendo aquela juventude pura e sagrada. Aquele lugar era feito de salas escuras, pequenas janelas, vigas ásperas, o castelo da pobreza, destinado a acolher as donzelas da corte celestial. Uma por uma, as suas amigas da juventude se juntaram a Clara. Entre as primeiras estavam a Pacífica, Benvenuta, Felipa de Leonardo, aquelas que compartilharam os primeiros sofrimentos, ansiedades, esperanças e lutas daquele terrível período de sua infância e da sua adolescência. Em 1214, Clara assume o cargo de Madre Superior por ordem de Francisco. Posteriormente, após a sua morte, Benedetta assumiu seu cargo. Devemos a ela toda a garra à construção da basílica onde Clara repousa, porque foi por ela conduzida a términe após uma luta feroz com os superiores de San Rufino. Nesta igreja, onde Clara foi enterrada, ela ainda está envolvida nas dobras largas da capa da clausura. Com seu rosto gentil, inspirado pela oração, muitas outras seguiram Clara nos anos seguintes, e elas pertenciam às famílias mais poderosas da cidade. Algumas delas se chamavam Cristiana di Suppo, Agnese di Bernardo, Benvenuta di Madonna, di Ambra, Balvina, Massariola di Collemezzo e muitas outras. Os palácios da cidade, as fortalezas do campo foram esvaziados de suas belezas mais preciosas. O romance do feudalismo, que colocou aos pés da dama, por um sorriso, por um olhar, a exaltação heróica das canções e os golpes de espada, o belo romance sonhado nos 100 castelos da montanha e da planície, das falésias solitárias e das margens dos rios, terminou em paz, na pobre igreja, onde o grito do crucifixo havia subido entre as oliveiras da colina que desce lentamente ali e jaz na ampla planície silenciosa. A própria família de Clara se dissolveu nessa santidade luminosa. Foi a primeira, Balvina, filha de Martino. Beatriz a seguiu, a irmã mais nova de Clara, e finalmente sua mãe, Ortolana. Assis, a cidade perdida, com a qual os antigos biógrafos tinham feito assemelhar a Nova Babilônia, foi então purificada entre os lírios das irmãs Clarissas. Voltamos a ouvir algumas das irmãs no processo de canonização que ocorreu em Assis 3 meses e meio após a morte de Clara. Em 24 de novembro de 1253, o bispo de Spoleto Bartolomeu, juntamente com os frades Ângelo, Leone e Marco, receberam as freiras que tinham conhecido Clara na infância e passaram uma vida inteira ao lado dela. Elas teriam que testemunhar diante deles no processo de canonização de Clara.
E no depoimento de cada uma delas podíamos perceber o quanto era grande o desejo de estarem ainda com Clara, tanto que vibrava nas palavras simples e humildes que se espalhavam no ar, lembrando o sorriso do último sol de novembro e o cair das pétalas das últimas flores, tão queridas à nossa irmã Clara. Pois é, pessoal, estamos concluindo mais um episódio. No próximo, falaremos sobre a plantinha de Francisco. Por que Clara gostava de ser chamada assim? Espero todos vocês. Até lá, paz e bem. Paz e bem a todos.